A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar aqui o nosso curso. Nosso curso se chama Tópicos de Teologia Sistemática. Antes da gente trabalhar os tópicos de teologia sistemática, nós vamos ter uma aula introdutória, que é esta de hoje, onde vamos falar inicialmente sobre o que é teologia sistemática. Teologia sistemática é o estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. A teologia, geralmente a gente usa esse termo para se referir sobre o estudo acerca da pessoa de Deus. Então, quando a gente fala de teologia sistemática, a gente está falando sobre uma disciplina, né, dentro da teologia, que tem como principal base a revelação de Deus que ele fez dele próprio nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente levar isso em consideração, teologia sistemática é o exame de toda a informação bíblica para que se apresente de forma cuidadosa, coerente, aquilo que a Bíblia diz acerca da pessoa de Deus ou de um determinado tema ou tópico da teologia. Então, basicamente, a teologia sistemática é a disciplina teológica que responde de forma clara e de forma objetiva o que a palavra de Deus nos diz a respeito de um determinado tópico. A fonte principal da teologia sistemática é a Bíblia Sagrada. A teologia sistemática, ela utiliza os dados da teologia bíblica, que é a área da teologia que estuda como se deu a autorrevelação de Deus ao longo do tempo, e apresenta esses dados de uma forma sistematizada por temas. Então, outra fonte da teologia sistemática é a teologia histórica. Essa área da teologia se dedica a estudar como a doutrina bíblica se desenvolveu no decorrer da história da igreja e como a igreja reagiu às ameaças ao verdadeiro ensino bíblico. Então, resumidamente, a teologia sistemática é a teologia em que, de maneira organizada, de maneira sistemática, estuda os tópicos da teologia da doutrina bíblica e aproveita-se então para um amplo conhecimento a teologia histórica. Então vamos aqui para o segundo ponto. Qual é a importância de estudar teologia sistemática? Então a gente está iniciando um curso, de teologia sistemática. Então vamos observar o porquê que é importante se estudar teologia sistemática. O estudo da teologia sistemática vai preparar o crente para aprender e também ensinar o que a Bíblia diz acerca das questões mais relevantes da fé cristã. O segundo ponto é que estudar teologia sistemática acaba corrigindo certas ideias ou conceitos ou interpretações que às vezes a gente tem sobre algum tema, algum tópico bíblico e não está de acordo com a verdade revelada na palavra de Deus. Então a teologia sistemática ajuda a corrigir, essas distorções. Terceira coisa, a teologia sistemática habilita o crente a identificar quando uma doutrina realmente é bíblica e quando ela não é. A quarta coisa, estudar a teologia sistemática capacita o crente a defender doutrinas que são inegociáveis à fé cristã. Por exemplo, quando a gente estuda teologia sistemática, a gente vai ver que não há salvação se não for na pessoa de Jesus. E o método pelo qual o homem tem que ser salvo é pela fé. A pessoa passa, torna-se alvo da graça de Deus
e pela fé na pessoa de Jesus, ela é salva. Então, existem certos princípios bíblicos que não há como abrir mão deles. Né? A Bíblia é a única regra de fé e prática. A salvação só vem através da pessoa de Jesus Cristo, dentre outras doutrinas que são inegociáveis. A quinta, né, a teologia sistemática é algo presente na vida diária do cristão. Por isso é de fundamental importância o seu estudo. Por exemplo, quando o cristão vai à igreja e ele ouve que tem dois ordenamentos ou duas ordenanças deixadas por Jesus à igreja, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Quando ele ouve isso, ele está ouvindo uma informação advinda da teologia sistemática. Então, mesmo que o crente não perceba, muitas coisas que ele ouve e que ele diz, né, está sendo afirmado ou confirmado pela teologia sistemática. A teologia, né, sistemática, ela tem como objetivo tornar aplicável à vida do crente, né, tudo aquilo que se aprende nos tópicos de teologia sistemática. Tudo que se aprende sobre Deus, sobre Cristo, Espírito Santo e dentre outros assuntos que a gente já vai informar agora na próxima página. Então, nessa próxima página, nós temos aqui os tópicos da teologia sistemática que nós vamos estudar durante o nosso curso. Nós vamos estudar sobre bibliologia, que é a doutrina acerca das Sagradas Escrituras, teologia, que é a doutrina acerca da pessoa de Deus, cristologia, que é a doutrina acerca da pessoa de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo, antropologia, que é a doutrina sobre o homem, hamartiologia, que é a doutrina do pecado ou sobre o pecado, soteriologia, que é a doutrina acerca da igreja, angelologia, que é a doutrina acerca dos anjos, e dentro de angelologia a gente vai estudar acerca de Satanás, acerca dos anjos bons, dos anjos caídos. Então entra aí, dentro de angelologia, entra satanologia e entra também demonologia. E estudaremos escatologia, que é a doutrina acerca das últimas coisas. Pois bem, o nosso curso, então, ele tem essa intenção de estudarmos cada um desses tópicos. Teremos aulas postadas no YouTube segunda e quarta-feira, por volta ali das 19h30 horas. Nós colocaremos o link dessas aulas em grupos de WhatsApp, o grupo específico do curso e o grupo da igreja onde eu sou pastor. E à medida em que o curso for evoluindo e as aulas forem sendo postadas, fique à vontade aí para formular suas perguntas e com prazer, com alegria, tentaremos responder a cada uma delas. Essa aula de hoje é uma aula mais curta, porque teve a intenção apenas de apresentar uma visão geral do que é teologia sistemática e o que a gente vai aprender sobre os tópicos da teologia sistemática nesse curso. Na aula próxima já estaremos estudando sobre bibliologia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.